O Chewbacca disse... É incrível a facilidade em conseguir armas aqui nos Estados Unidos, com exceção de poucos estados como Nova York. O jovem atirador, Nicholas Cruz, de 19 anos, estava armado com um fuzil AR-15 e tinha munição. No Brasil, só bandidos ligados ao crime organizado têm acesso a esse tipo de arma. Há um descontrole sobre os problemas mentais, sobre medicamentos que são aplicados. Muitas vezes, isso aí já há relatos, né, de medicamentos para depressão que causam, né, instintos psicóticos, que causam agressividade, né, que levam a pessoa a ter essa ideia tanto de suicídio como de homicídio. Né? E isso tudo é varrido para baixo do tapete, né? Porque é muito mais difícil do que você falar simplesmente, vamos proibir as armas e pronto. Se a gente proibir o instrumento, ninguém mais vai nem se dar um empurrão pelo visto. O Brasil mostra isso, né? o Jorge Pontual, né? Aquele exemplar de jornalista brasileiro, ele falou uma coisa fantástica, né? Acho que foi a melhor frase dele depois da imitação de Chewbacca, entendeu? Que ele disse o seguinte: nos Estados Unidos, qualquer um pode ter um fuzil. No Brasil, só os bandidos. Exato! Exato! Finalmente ele acertou. Exato. Entendeu? Olha a cabeça desse pessoal. A cabeça desse pessoal, assim, não, é um absurdo você deixar um cidadão dentro da lei ter um fuzil, embora realmente, aqui no Brasil, só bandido é que tem. Olha só a cabeça, é distúrbio isso, Eu não entendeu? sei se você viu, ontem no Twitter tava falando alguma coisa a respeito de armas e sei lá, alguém no Twitter, que eu nunca presto atenção, me soltou uma frase bem parecida, que ela falou assim, mas esse negócio de você armar a população, como se a gente quisesse armar de fato, né? A gente só quer impedir o desarmamento. Exatamente. A gente só quer a liberdade normal. Mas eles dizem que a gente quer armar a população. Falou que esse negócio de armar, na verdade, é remediar. Eu falei assim, bom, então, eu quero remediar. Bom, mas quando você tá doente, você tem que tomar remédios, né? Então, é exatamente isso, né? E ela falou assim, porque aí vai todo mundo ficar com medo um do outro. Eu falei assim, então, mas aí, tipo, eu prefiro que o bandido tenha medo de mim do que só eu tenha medo do bandido. Exatamente. Acho que não é legal todo mundo ter medo um do outro. Exatamente. Tem um artigo de um coronel americano, eu não lembro o nome dele agora, mas é excelente, é só procurar, tem traduzido já no Brasil, que é assim, a arma é civilização, né? Que ele fala exatamente isso, ele falou, só tem duas formas de você me convencer a fazer alguma coisa, ou por argumentos lógicos, né? Ou pela força. Argumentos, óbvio, qualquer um pode rebater, aceitar ou não. Pela força, se eu não tiver o mesmo poderio que você vai ganhar. E a arma faz exatamente isso. A famosa frase do Samuel Colt, né? Todos os homens nasceram iguais. Deus fez os homens diferentes, Samuel Colt os igualou, entendeu? Mais ou criou menos revólver, isso. Pronto, acabou. Não tem fraco, não tem forte, não tem inteligente, não tem homem, não tem burro, mulher. Não tem homem, não tem mulher. Não tem negro, não tem branco. Exatamente. Acabou o problema. Exatamente. 7 semanas do ano e esse já é o 8º incidente com tiros, com mortos em escolas americanas. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. É uma estatística terrível mesmo. E se forem incluídos os ataques a tiros em escolas, que deixaram só feridos, mas não mortos, este foi o 18º este ano. Estamos só no começo de fevereiro, como você disse. O problema é que, se ele não tivesse aquela arma, ele teria outra arma. Fosse de fogo, fosse gasolina, fosse explosivo, né? Fosse um avião. Fosse um avião, né? O ataque em Boston foi feito com panelas de pressão. Com pregos ainda por cima. Pregos e pólvora, ou seja, qualquer um faria aquilo. Né? Aqui, caso terrível aqui no Brasil, da creche, né? Onde o vigia entrou lá e botou fogo literalmente botou fogo nas crianças. Né? Ou seja, o instrumental é absolutamente secundário. É que, claro, né? A esquerda americana, tal qual a esquerda brasileira, ela usa esse tipo de caso, né? Sempre de preferência onde tenham crianças mortas, né? Porque aí choca mais, para poder emplacar a sua narrativa, né? E a narrativa deles é desarmamentista. Então eles têm que usar esses casos. E a imprensa acaba colaborando, né? Propositadamente ou não, né? Dando uma massificação nesses casos, né?
é noticiado durante dias inteiros, né? E com grande repercussão, e aí fica parecendo, né, que acontece toda hora, o que é mentira, né? Alguém deve estar pensando assim, mas eu li no Globo que já tivemos 19 tiroteios em escola só esse ano nos Estados Unidos. É mentira, né? Não é mentira. Na realidade aconteceram, salvo engano, 2 ou 3, tá? Não estou dizendo que isso é pouco, mas estou dizendo que o que eles fazem é absolutamente desonesto. Ou né? seja, tem uma certa narrativa da imprensa Total. que, pra imprensa querer dizer que foram Total. 19, tem alguma coisa errada aí. Lógico, claro. Por quê? Porque eles pegam um número que é feito por uma ONG americana, patrocinada pela Open Society. Olha, cara, que surpresa! Quem poderia imaginar, né? Open Society do George Soros, que já escreveu na Folha esses dias também. Exatamente. Né? Dizendo que a internet precisa ser controlada. Precisa ser controlada porque ela prejudica a liberdade. Sim, né? Então tem que controlar. Isso é ótimo. As pessoas falam demais, né? Enfim. Mas aí, voltando. Então o que essa ONG faz? Ela pega e qualquer ocorrência envolvendo uma arma de fogo numa escola ou próxima dela vira tiroteio em escola. Só que você vai pegando os tais 19 ou 18 casos, dependendo de quem está noticiando. Então você vai ver, uma é um disparo acidental, né, na frente da escola, que é escola fora do horário de aula. Boa. Isso não é tiroteio, desculpa. Exatamente. Né? O outro foi um suicídio, também na frente de uma escola, também não é tiroteio. Né? Mais 2 ou 3 casos, tipo até de enfrentamento de criminosos próximos de escola, que aí para embasar a narrativa vira tiroteio em escola. Então, para começar, isso é mentira. E não acontece sempre. Né? Aonde isso não acontece mais nos Estados Unidos? Né? Naqueles estados ou regiões onde os professores ou o staff da escola, né, os servidores daquela escola, têm a possibilidade de estarem armados. Porque, para quem não sabe, nos Estados Unidos, de uma forma geral, as escolas são gun-free zones, ou seja, locais onde ninguém pode entrar ou permanecer armado, mesmo que você tenha porte, mesmo que você tenha treinamento, mesmo que você seja um vigilante. Tanto é que aquele professor que morreu para defender os seus alunos, ele era professor de educação física, né, de esportes, de futebol, mas ele era também segurança na escola. E era um cara armamentista. Você entrei no perfil do Facebook dele, era um cara a favor do armamento do cidadão, do porte de armas. Ele tinha porte de armas, só que dentro da escola ele não podia ficar. Então tudo que ele pôde fazer foi entrar na frente do cara. Usar o próprio corpo ao invés de usar exatamente. uma arma. Enquanto isso, 4 policiais aguardavam do lado de fora, porque a xerife, a tenente lá, comandante lá do policiamento dessa cidade, né, não autorizou que eles entrassem. Meu Deus. Sendo que isso vai contra todos os preceitos. Porque assim, até Columbine, até o caso de Columbine, o que acontecia? Qualquer evento desse tipo, envolvendo armas de fogo, dentro de uma escola, fazia o cerco, tentava negociação. Por quê? Podia se tratar não de um mass shooting, mas de uma ocorrência criminal normal. Só que eles perceberam que isso na realidade só facilitava a vida de quem estava lá dentro, matando as pessoas. Então a normativa agora é tiroteio em escola, ocorrência criminal em escola, invade e pronto. Porque isso vai trazer mais chance de tirar o cara de circulação. De salvar algumas vidas, pelo menos. E esses 4 policiais ficaram do lado de fora, aguardando. Tanto é que o atirador, o psicopata lá, o assassino, né, ele fez o quê? Ele matou todo mundo que ele queria, a arma dele emperrou, parou de funcionar, ele não conseguiu resolver a pane na arma, ele jogou a arma, dispensou a arma e tentou sair junto com os outros alunos fugindo. Tanto que ele conseguiu fugir. Tanto é que ele conseguiu fugir, ele foi capturado, mas ele conseguiu sair da escola. Né? Então a coisa é um caso completamente absurdo. Outro ponto, né? Ele comprou legalmente uma arma de fogo. Legal, realmente, isso é verdade, ele comprou. Só que se ele não pudesse comprar legalmente essa arma, obviamente que ele ia conseguir comprar ilegalmente uma arma, porque não há esse tipo não há como impedir isso. Porém, ele tinha problemas mentais, ele estava em tratamento e ninguém jogou isso na ficha dele. Ou seja, a gente tem aqui, pelo que você está me contando, a gente tem, então, o caso de
gun-free zones, ou seja, de várias escolas Gun-free onde não zones. se pode ter armas, que tiveram, no final das contas, tiroteios. Exatamente. Quer dizer, parece que você colocar uma placa falando que tá proibido entrar armado e matar gente, parece que não funciona. Parece que não funciona, entendeu? É impressionante isso, porque... Quem poderia imaginar, né, não- que um maluco não vai obedecer uma regra federal ainda por cima? Acho que poderiam proibir o assassinato, né? Acho que tá na hora, se né? tivesse feito isso, talvez não Eu tivesse acho que tá na hora, acontecido. exatamente. Segundo lugar, você tem alguma estatística básica de quantos tiroteios existiram no Brasil enquanto isso, em escolas no Brasil? Não dá, né? Não dá porque assim, se você for levar, né, se você usar a mesma metodologia, né, que eles usam para definir isso nos Estados Unidos, que essa ONG usa, você imagina, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, que só esse ano parece que já foram 20 ou 30 dias sem aula porque teve tiroteios próximos de escola. Quer Então dizer, você tem tiroteio de fato. Você tem tiroteio de fato, né? E aí, pra onde que você parece que tá querendo levar, é falar assim, ó, bom, peraí, então a gente tem pessoas que têm problemas como esquizofrenia, tem Isso. doenças mentais sérias, né, que elas trazem um potencial de agressividade e um risco para pessoas ao redor. E no final das contas, isso aí é que é o preconceito, isso aí ninguém quer controlar. Isso aí ninguém quer controlar. Geralmente eles são usuários de drogas, muitas vezes, mas isso ninguém quer controlar. A gente é está por gravando isso. esse vídeo no começo de março e até agora foram 18 atentados em escolas americanas que aconteceu por causa da facilidade de se adquirir armas. Another piece of bad information that you're seeing parroted by the media. There's a group called Everytown. Everytown is a gun control group. And Everytown said that there were 18 school shootings in the month of January. Now, you may be wondering, why didn't I hear about those school shootings every single day? The answer is because there were not 18 school shootings in the month of January. There were more like 3.